Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula sobre os gases, começar o nosso estudo sobre termodinâmica. Bom, o estudo dos gases, eles são importantes para você entender processos, como por exemplo a respiração, a fotossíntese, a combustão do gás, as reações químicas que envolvem na digestão. Então são vários fenômenos ligados aí ao comportamento dos gases, tá? Tem muitas coisas mais aplicadas a isso. Primeiro, para a gente estudar o gás, a gente criou um modelo chamado de gás ideal. Esse gás, você considera que as partículas dele têm tamanho desprezível, que a colisão das partículas é perfeitamente elástica, ou seja, a troca de energia entre elas não há perda de energia em nenhuma outra forma a não ser como energia de movimento, e que não existe força de tração ou repulsão entre as partículas. A gente sabe que na prática existe força de tração e repulsão entre as partículas. E as partículas elas têm tamanho, né? Mas se você desconsiderar isso, se pensar na situação perfeita, como se as partículas não tivessem tamanho, como se a força entre elas não existisse, você consegue descrever uma teoria dos gases que explica de uma maneira muito aproximada o que é o comportamento de um gás real. Tá? Então, o que é um gás ideal? É um modelo de gás que nos permite desenvolver um estudo que pode ser aplicado com uma relativa aproximação ao estudo dos gases reais. Tá? Existe um gás ideal? Não, não existe um gás ideal. Tá? Mas o comportamento dele, quando se tratam de baixas pressões e altas temperaturas, ele é muito próximo de um gás real. Tá? Então, eu uso as teorias desenvolvidas para um gás ideal e quando eu aplico para um gás real, elas vão conseguir explicar o comportamento desse gás. Uma coisa que é importante dizer, para qualquer gás, a mesma quantidade de partículas ocupa sempre o mesmo volume se estiverem nas mesmas condições de temperatura e de pressão. Tá? Então, em condições normais de temperatura e pressão, que seria a temperatura ambiente, a temperatura de 0 graus, 273 graus Kelvin, e a pressão de 1 atmosfera ao nível do mar, que é a pressão ao nível do mar, 1 mol de partículas ocupa sempre 22,4 litros de volume. Tá? Então, na pressão de 1 atmosfera e temperatura de 0 graus, 1 mol de hidrogênio vai ocupar 22,4 litros. 1 mol de oxigênio vai ocupar 22,4 litros. 1 mol de gás cloro vai ocupar 22,4 litros de volume, certo? Bom, para descrever o comportamento de um gás, a gente utiliza 3 características, que a gente chama de variáveis de estado do gás. As variáveis que caracterizam esse estado do gás são a pressão, o volume e a temperatura. E aqui quando a gente fala de estado, a gente não está falando de estado físico. Claro que aqui o estado é o estado gasoso. Estado é a condição em que o gás se encontra. Tá? Então, você quer saber como o gás se encontra nesse momento? Só você saber a informação da pressão, do volume e da temperatura do gás. Num segundo momento, o gás mudou o estado dele? Eu preciso ver se foi alterada a pressão, o volume ou a temperatura. Tá? A pressão é uma grandeza medida em newtons por metro quadrado. Tá? Isso em unidades do sistema internacional. Porém, quando a gente estuda a termodinâmica, a gente costuma usar uma unidade chamada atmosfera. E uma atmosfera equivale a 10 a 5 newtons por metro quadrado, também conhecido como Pascal. O volume do gás é medido em metros cúbicos de acordo com o sistema internacional. Porém, quando se trabalha com termodinâmica, muitas vezes se usa a unidade litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. A temperatura, quando a gente trabalha com gases, ela tem que ser medida sempre em kelvins. Essa não tem como usar em outra unidade. Portanto, se alguém te dá uma temperatura em graus Celsius e você vai fazer uma conta para gases, você precisa transformar esse valor em graus Kelvin. Bom, a lei geral dos gases. A lei geral dos gases diz que se a gente multiplica a pressão pelo volume e divide esse resultado pela temperatura, o valor vai dar sempre o mesmo resultado. Ou seja, pressão vezes volume dividido por temperatura dá um resultado sempre constante. Isso para a mesma quantidade de gás. Então vamos pensar que o gás se encontre num primeiro estado. Como é que caracteriza o estado do gás mesmo? Precisa saber a pressão, o volume e a temperatura. Então digamos que nesse primeiro estado a temperatura do gás seja T1, o volume do gás seja V1 e a pressão do gás seja P1. Aí esse gás sofre uma mudança de estado, que não é de estado físico, sofre uma mudança nas condições dele.
Então, no segundo estado, a sua temperatura vai ser diferente da primeira. Então, vamos chamar ela de T2. O volume vai ser diferente do primeiro, vamos chamar de V2. E a pressão vai ser diferente da primeira, vamos chamar de P2. Tá? Só deixar claro que aqui, temperatura, lembra que é a medida do quanto que as moléculas estão agitadas. Então, ela mede quanto que as moléculas do gás estão agitadas. O volume é o espaço que o gás ocupa. E pressão, como o próprio nome diz, é uma pressão, mas é a pressão que o gás exerce nas paredes do recipiente que contém ele. Essa pressão, por exemplo, que mantém uma bexiga cheia. E a relação entre essas grandezas, pela lei geral dos gases, vai ser P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Por quê? Porque para o mesmo gás, toda vez que eu multiplico pressão por volume dividido por temperatura, vai dar sempre o mesmo resultado. Se o gás chegar num terceiro estado, também vou poder escrever que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2, que é igual a P3 V3 sobre T3. Se tiver um estado A, vou poder dizer que é igual a PA vezes VA sobre TA. Então, o gás ele pode mudar os seus estados, mas sempre que eu multiplicar pressão por volume e dividir por temperatura, vai dar sempre o mesmo resultado. Quando o gás sofre uma mudança de estado, então pelo menos duas variáveis tem que mudar. Pode mudar as três, pode mudar só duas, mas não pode mudar só uma. Duas pelo menos tem que mudar. Então, só uma pode permanecer constante. No caso da temperatura permanecer constante, a gente chama a transformação de isotérmica, que é a conhecida lei de Boyle-Mariot. Quando a temperatura permanece constante e somente a pressão e o volume variam, a gente chama a transformação de transformação isotérmica. E aí, a equação geral dos gases fica reduzida a P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Repara que essa fórmula é igual à fórmula da lei geral dos gases, só que não tem a temperatura. Então, aquilo que for constante na transformação gasosa, ele desaparece da fórmula da equação geral. Tá? Então, a gente tem um caso, no primeiro estado você tem uma pressão volume 1, e no segundo estado você tem uma pressão 2 no volume 2. Mas a temperatura vai permanecer a mesma. Tá? Então, a gente pode dizer que sobre temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, na transformação isotérmica, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. Na transformação isobárica, conhecida como lei de Charles, quando a pressão permanece constante e só a temperatura e o volume variam, a gente chama a transformação de isobárica ou isocórica. Tá? Então, nesse caso aqui, é a pressão que não vai mudar de um estado para o outro, só vai mudar temperatura e volume. Então, a pressão some da equação geral dos gases e fica só o volume e a temperatura. Eu posso dizer que o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre temperatura 2. Essa transformação, então, só muda volume e temperatura, pressão não muda. E eu posso dizer que o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Lembra que ele fala temperatura absoluta por quê? Porque ela tem que ser medida em graus Kelvin. Tá? Sempre que você for fazer uma conta com gases, a temperatura tem que estar em graus Kelvin. E ser diretamente proporcional significa o quê? Na transformação isobárica, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui. E mais, é uma proporção direta. Se você dobrar o volume, a temperatura dobra. Se triplicar o volume, a temperatura triplica. Se você reduzir o volume pela metade, a temperatura também diminui pela metade. Numa transformação isométrica, que é conhecida como lei de Gay-Lussac, é quando o volume permanece constante. Então só a temperatura e a pressão vão mudar, o volume não. Essa transformação, além de ser chamada de isométrica, ela também pode ser chamada de isovolumétrica. Tá? Então, nesse caso, o volume some da equação geral dos gases. Então, eu vou ter pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Tá? Então, de um estado para outro, o volume, o espaço que o gás ocupa é o mesmo, só muda a temperatura e a pressão. E nesse caso, eu posso dizer que, sob o volume constante, pressão exercida por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Tá? Então, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Se a pressão dobra, a temperatura dobra. Se a pressão reduz para 1/3, a temperatura também reduz para 1/3 do seu valor. Bom, então a gente estudou como é que se relacionam dois estados diferentes de um gás. Agora a gente vai estudar um único estado. Então a gente tem, para isso, o que a gente chama de equação de Clapeyron, que é a equação
de estado do gás. Então ela relaciona a pressão, volume e a temperatura com o número de mols da massa gasosa, ou seja, o número de partículas que tem nessa massa gasosa. De acordo com a equação dos gases, a gente sabe que pressão vezes volume sobre temperatura é constante. Mas quanto que vale essa constante? Bom, estudos e experimentos mostraram que o valor dessa constante é igual ao número de mols vezes uma constante dos gases, que é o que a gente chama de R. Tá? Então, esse PV sobre T seria igual a N, que é o número de mols, vezes esse R, que é essa constante. E a partir daí eu posso escrever essa equação como PV igual a N vezes R, e passando o T multiplicando para o outro lado, fica N vezes R vezes T. Essa é a equação de Clapeyron, que é a equação de estado do gás. Tá? Essa constante dos gases, se for em unidades do sistema internacional, ou seja, se você usa a pressão em newtons por metro quadrado ou pascal, se você usa o volume em metros cúbicos, o valor do R que você vai usar é 8,32 joules por mol vezes Kelvin. Agora, se você usa a pressão em atmosfera e o volume em litros, o valor do R vai ser 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Antes da gente continuar, lembrar que o N, que é o número de mols, um mol é a quantidade do número de Avogadro, né? de moléculas. Falando de mols de moléculas, é o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, para você calcular o número de mols de um gás, o que você faz? Você pode dividir a massa desse gás, ou seja, quantos gramas tem o gás, por quantos gramas pesa cada mol, que é a massa molar do gás. Por exemplo, o gás de hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 2, ou seja, 1 mol de hidrogênio pesa 2 gramas. Se eu tiver 10 gramas de hidrogênio, então eu vou ter 10 dividido por 2, serão 5 mols de hidrogênio. Condições normais de temperatura e pressão, que é o CNTP. Quando você ouvir falar que um gás está nas condições normais de temperatura e pressão, significa que ele está na temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273 graus Kelvin, e pressão de 1 atmosfera. E nessas condições, como a gente já viu, o volume de 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Vamos agora resolver alguns exemplos. Então, essa questão. Uma determinada massa fixa de gás contida num balão encontra-se inicialmente em CNTP. Uma transformação isovolumétrica, ou seja, volume constante, sabendo-se que a pressão máxima interna permitida pelo balão é de 3 atmosferas, se dobrarmos a temperatura absoluta inicial, a pressão final do gás e o efeito sobre o balão serão... Então, o que a gente precisa descobrir aqui? A pressão no final desse gás e se ela vai ser maior ou menor do que 3 atmosferas, para saber se o balão vai estourar ou não. Tá? Então, eu tenho a temperatura inicial, não sei o valor, vou chamar de T. A pressão inicial é 1 atmosfera. Aí ele fala, se a gente dobrar a temperatura, então a temperatura final vai ser 2T. Qual que vai ser a pressão? Vamos calcular. Então, como é uma transformação isovolumétrica, eu vou usar a lei de Gay-Lussac, que é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Substituindo os valores, no lugar do P1 vai o 1, no lugar do T1 vai o T. No lugar do P2 fica o P2 mesmo, que é o que eu quero descobrir. No lugar do T2 vai o 2T, que é o dobro da temperatura. Fazendo regrinha de 3, P2 vezes T vai dar igual a 1 vezes 2T, que é o próprio 2T. Aí você corta o 1T de cada lado, já que são duas multiplicações, e o P2 vai ser igual a 2. Nesse caso aqui a pressão está em atmosfera. Então a pressão vai ser de 2 atmosferas, que é menor do que o 3 atmosferas, que é o máximo que o balão aguenta. Portanto, o balão não vai estourar. E a alternativa correta é a alternativa que está na letra A. No segundo exercício, você brincou de encher um balão com ar na beira da praia até o volume de 1 litro e depois fechou. Em seguida, subiu uma encosta próxima carregando o balão até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão ao nível do mar. Considerando-se que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, o volume de ar no balão, em litros após a subida será de... Então, o que a gente tem aqui? Primeiro você encheu um balão lá na praia, e depois você subiu o morro. O que acontece? A pressão no alto do morro é menor do que a pressão da praia. E vocês lembram que quando a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. É a lei de Boyle.
Então, se a pressão vai diminuir, o volume vai aumentar. Vamos fazer essa conta. Então, eu tenho aqui que o volume 1 é 1 litro e o pressão 1 eu vou chamar de P. A pressão 2 eu vou chamar de 0,9 P. Por quê? Porque ele me disse que a pressão lá no alto do morro é 10% menor. Então, a pressão no alto do morro vai ser 90% da pressão que era na praia. 90% é 0,9. O volume 2 é o que eu quero descobrir. Vamos para a lei de Boyle, já que a temperatura é a mesma na praia e no alto do morro, portanto, temperatura constante, transformação isotérmica. Então, vou ter pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. Substituindo os dados, P1 é P, V1 é 1, P2 é 0,9P e V2 é o que eu quero saber. Passa o 0,9P dividindo para o lado do 1P, corta P com P, 1 dividido por 0,9 vai dar 1,1 litros. Portanto, a alternativa correta vai ser a que está na letra D. Terceiro exemplo. O uso do amoníaco NH3 nos cigarros aumenta o impacto e o efeito da nicotina. Com esse estudo, confirmamos o que antes desconfiávamos. As empresas manipulam a quantidade de amoníaco com o propósito de reforçar a nicotina. Isso o deputado Henry Waxman, dos Estados Unidos. Jornal do Brasil, 31 de julho de 1997. Suponha que uma amostra de cigarro contenha 5 ml de NH3 a 27 graus Celsius. Se aquecermos o cigarro a 627 graus Celsius, mantendo a pressão constante, o volume de NH3 será em litros de... Então, vejam que aqui a pressão é constante, é uma transformação isobárica. Tá? Então, nós vamos usar a lei de Charles aqui. O volume está em ml ali. Né? Tem a temperatura que são 27 graus Celsius, precisa transformar em Kelvin, então você tem que somar 273. 27 mais 273 vai dar 300. O volume 1 é 5 ml. Precisa mudar para litros? Não. Só que o volume 2 vai sair em ml também. Temperatura 2, 627 graus Celsius, transformados em Kelvin, 900 graus Kelvin. E o V2 é o que eu quero saber. Pressão constante, lei de Charles, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Substituindo os valores, V1 é 5, T1 é 300, V2 eu não sei e T2 é 900. Regrinha de 3, 300 V2 igual a 5 vezes 900, que vai dar 4.500. Passo o 300 dividindo, o V2 vai dar 15 ml. O problema é que nas alternativas ele quer resposta em litros. Para transformar de ml para litros, é só você dividir por 1000. Então, dividindo por 1000 vai dar 0,015 ml. Só fazendo a correção, né, aqui não apareceu aí no slide, mas nós já fizemos a correção. Então, o volume 2 são 15 ml, só que tem que transformar em litros. Então, a gente divide por 1000 e nós chegamos em 0,015 litros, que é encontrado na alternativa D da questão. Então, no quarto exercício. Algumas companhias tabagistas já foram acusadas de adicionarem amônia aos cigarros. É o mesmo problema da questão anterior. Uma tentativa de aumentar a liberação de nicotina, que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro libere 2,0 vezes 10 a quarta mol, 10 a menos 4 mol de amônia, a 27 graus e 1 atmosfera. Considerando o R igual a 0,082, o volume de NH3 gasoso em ml será aproximadamente... Bom, então nesse caso eu tenho a temperatura, 27 graus Celsius, que são 300 Kelvin, o número de mols, 2 vezes 10 a menos 4, que equivale a 0,0002 mol, ou seja, descontamos aí as 4 casas do 10 a menos 4, pressão de 1 atmosfera, e o volume é o que a gente quer descobrir. Isso aqui é um único estado do gás. Vocês veem que ele não falou de mudança de temperatura, de pressão ou de volume. Então a gente vai usar a equação de Clapeyron, que é a equação de estado do gás. PV igual a nRT. Então, substitui o P por 1. O V é o que a gente quer descobrir. O N é 0,0002. O R é 0,082. E o T vale 300. 1 vezes V dá V. 0,0002 vezes 0,082 vezes 300 vai dar 0,0049 litros. Portanto, o volume final transformado em ml, que é só dividir
por 1000 o nosso valor, vai dar 4,9 ml, que é o valor que a gente encontra na alternativa B. Então tá aí o nosso exemplo. Essa então foi a nossa aula sobre gases. Aproveitem bem, reforcem nos estudos, façam os exercícios para poder fixar melhor os conhecimentos e nos vemos na próxima aula.